Abre a tua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de João, capítulo 20. Deixa ela aberta, eu vou ler alguns textos que estão no capítulo 20 e outros que estão no capítulo 21. E eu quero, deixa a tua Bíblia aberta, eu quero introduzir a mensagem, criar um contexto para você, para depois entrarmos no texto, ok? Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, se já achou o texto, e por favor me acompanhe numa oração que eu vou fazer. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, ó Deus, pela mensagem que o Senhor reparte conosco, pelo exemplo de Jesus, pelo exemplo dos discípulos e por tudo que o Senhor reparte conosco em termos de palavra, de presença, de ânimo, de poder, de soluções, de milagres, tudo, Senhor Deus, muito obrigado. Ó Deus, no nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito se mova com poder. Pai, porque sabemos que a Tua obra só é feita pelo Teu Espírito Santo. Não é por sabedoria humana, não é por boa eloquência. Ó Deus, não é por nada disso, mas é pelo mover do Teu Espírito. Por isso, Espírito Santo, nessa hora, nós clamamos ao Senhor. Se movimenta em nós, se movimenta entre nós. Disponibilizamos ao Senhor nossa mente, nosso coração, porque queremos ser tocados por Ti. No nome de Jesus, ministra cada um segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor sabe que é preciso, e glorifica o Teu nome em tudo isso. Todo tipo de estrutura que se levante contra o conhecimento de Deus, seja derrubada, seja retirado de nós, todo empecilho à compreensão da Tua palavra, à compreensão da Tua mensagem. Derrama sobre nós unção de revelação, unção de entendimento. Libera a nossa mente, ó Pai, e nosso espírito para receber do Senhor, poder receber palavra, revelação, que promova transformação e cura em todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amado, as situações novas que todos passamos, já usei essa frase outras vezes, né? Todos nós, nos últimos meses, de março para cá, estamos encarando muitas situações novas, que estão afetando a gente de muitas formas. Amém? Isso está acontecendo. Momentos difíceis, a gente precisa se reinventar. Mas também, o que acontece é que essas situações todas tão novas, que às vezes exigem de nós muita energia emocional, muita energia física, energia espiritual também, pode gerar desgaste em todos nós. E, dentro dessas situações, pode ser que a gente seja acometido de desânimos, pode ser que a gente seja acometido de questões, de perguntas, até de incredulidades. O que será que vai acontecer? Ou de tentações diversas, para a gente se isolar, para a gente entrar na defensiva, ficar se protegendo o tempo inteiro, ou então simplesmente um abatimento. E pensando nessas coisas, eu observei alguns momentos diferentes aqui, distintos, nas diversas aparições de Jesus aos discípulos depois de ressurreto. E eu separei 4 momentos aqui em que Jesus aparece aos discípulos e a situação em que isso está acontecendo. A situação dos discípulos quando Jesus aparece, uma das vezes, alguma das vezes que ele se revela aos discípulos pós-ressurreição, a condição dos discípulos, a situação que eles estavam, qual era o que Jesus fez, qual era a condição, tudo, e o resultado de tudo isso, né? A palavra de Jesus, como é que Jesus abençoou eles naquela situação, como é que Jesus exortou, como é que Jesus se revelou, o que Jesus fez nas diversas situações em que os discípulos estavam, nos diversos momentos. Por quê? Quando Jesus ele morre, os discípulos ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo,
e muitas dúvidas pairavam sobre suas cabeças, reflexões a respeito de tudo que tinham aprendido de Jesus, os seus corações, seus sentimentos, tudo estava em evolução, tudo estava numa grande confusão. Eles precisaram da ajuda do Espírito Santo para organizar tudo que tinham ouvido do Mestre, tudo que tinham recebido de revelação. Isso foi acontecendo com o tempo. E parece que Jesus, com muito amor, muita misericórdia e muita paciência, vai se revelando aos discípulos, respeitando a condição deles. E eu quero passar com você por 4 momentos que Jesus se revelou aos discípulos pós-ressurreição, na esperança de que, se por acaso você está em alguma condição parecida com o que estavam esses diversos discípulos, que a manifestação de Jesus sirva para você também e abençoe teu coração, te fortaleça, te faça milagre, te carregue de poder, te carregue de bênção, te carregue de ânimo, te carregue de direção, que te carregue de graça e todo tipo de bênção que é possível de se ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo e no poder da ressurreição. Amém, queridos? Então, pensando nisso, tudo, eu quero convidar você a ler o primeiro texto, que está em João 20, de 11 a 18. E, nesse momento, até aqui, o que está acontecendo? Vamos acompanha aí. Verso 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Deixa eu parar e a gente vai continuar já já. O que aconteceu até o verso 10, que eu não vou ler, mas vou dizer agora para você entender o contexto. Jesus já ressuscitou, Maria e algumas mulheres foram ao túmulo, acharam ele vazio, voltaram correndo para chamar Pedro e João. Eles vieram para o túmulo, viram também o túmulo vazio, e diante dessa situação, eles voltam também correndo para anunciar isso aos demais discípulos. Nessa circunstância, Maria Madalena, que tinha ido avisar Pedro e João, Maria Madalena fica e não volta para o lugar onde os discípulos estavam, talvez no cenáculo, a uns 2 quilômetros mais ou menos, 2,5 quilômetros da onde era o túmulo, um dos possíveis túmulos de Jesus, E Maria Madalena não volta, ela fica, ela permanece. Portanto, o texto segue a partir do 11, então, dentro dessa ideia, desse cenário. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A mesma pergunta que os anjos fizeram, a mesma pergunta. A quem procuras? Aí ele acrescentou essa pergunta a mais. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Aí chama ela pelo nome. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque provavelmente nessa hora ela se lança aos pés de Jesus e agarra aos pés de Jesus. Não me detenha, Jesus fala, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então,
saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Qual era a situação? Aliás, qual é o tema dessa mensagem? Que eu esqueci de dar no começo, né? Qual é o tema dessa mensagem? Qual é o tema, Tassi? Vou pescar. Vou pescar, né? Alguns diriam sim, né? Vamos pescar, né? Ok. Vamos pescar? É uma pergunta, tá bom? Mas vamos seguir, depois vocês vão entender o tema lá na frente. Qual é a situação aqui de Maria Madalena e Jesus? Maria Madalena, primeiro, qual é Jesus aparece para quem? A pergunta primeira que eu faço, né? Jesus aparece para Maria Madalena. A gente sabe que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, ok? Eu sei que há uma dúvida aí, qual das Marias, né, que tenha visto Jesus pela primeira vez, mas João deixa bastante claro que foi Maria Madalena. Ok, não vou entrar nesses méritos agora não importa. Bom, essa é a situação. Ele aparece para Maria Madalena. Maria Madalena, ela era a mulher que Jesus libertou de 7 demônios. E ela era provavelmente também uma prostituta, né, endemoniada. E encontrou em Jesus o verdadeiro amor. Encontrou em Jesus o homem que a amou e a respeitou. E o choro, se você tenta montar cenário aqui de Maria Madalena no trono, no túmulo, perdão, Maria Madalena no túmulo, chorando a falta de Jesus, chorando, né, por conta de toda essa situação. Provavelmente Maria Madalena está com saudades e está chorando um choro que para mim, ok, não está escrito no texto, mas para mim é um choro de saudade, mas um choro de saudade e amor por Jesus. Queria fazer alguma coisa, onde é que ele está? E ali, quando os discípulos correram, ela ficou sozinha para chorar, né? Muitas vezes a gente, não sei quanto a você, quando você quer chorar, né? Se você vai no meio da sala e chora no meio da sala, não sei quantos fazem isso, não sei lá. Mas os que fazem, né? Você vai para o teu quarto, tranca o teu quarto para ninguém te ver chorando. Você quer ficar sozinho. Uma boa prática é você chorar bem perto de Jesus, e só você e ele, é uma boa coisa que a gente faz. Quando é para chorar, é chorar aos pés de Jesus. Essa mulher fazia isso, a outra Maria, irmã de Lázaro, fazia isso constantemente. Em Lucas capítulo 7, você vê Maria, uma das Marias que andava com Jesus, que é a irmã de Lázaro, ela chorava aos pés de Jesus. Aí nesse caso ela chorou publicamente, né? Mas ou sozinho ou publicamente, um bom lugar de se chorar é aos pés de Jesus. Parece que essa Maria também gostava dos pés de Jesus, como a outra Maria, irmã de Lázaro, porque ela não perdeu a oportunidade, quando Jesus apareceu, se lança aos pés de Jesus. Portanto, eu vejo aqui uma mulher com saudade, chorando um choro de amor, chorando um choro de saudade, chorando um choro de carência, querendo o Senhor. E aqueles que querem muito o Senhor, aí Jesus não aguenta. Ele aparece. Ele se revela, sabe? O duro é quando a gente fica correndo para lá e para cá e não para. Nesse momento, os discípulos devem ter ficado com uma inveja santa dessa Maria Madalena, porque ela foi a que viu Jesus primeiro. Talvez Pedro, o mais afoito deles, devia ter reclamado, sei lá, dentre as tantas perguntas que fez para Jesus depois. Eu acredito que Pedro perguntou, eu sou líder do colégio apostólico, por que o senhor não apareceu primeiro para mim? Né? Eu acho que Pedro fez essa pergunta. Mas o problema é o seguinte, que ele saía correndo, Pedro corria demais. Ele foi correndo para o túmulo, depois saiu correndo porque queria avisar os outros. E corre demais. Se ficar correndo demais, perde às vezes alguns lances. Tem hora que você tem que parar. Tem que parar de correr. Porque às vezes o nosso corre não vai produzir muita coisa. Então tem hora que você tem que parar. Qual hora, pastor, tem que parar? Eu não sei.
O Espírito Santo vai te dizer. Ele vai dizer para você a hora que para, porque a tua correria não vai resultar em absolutamente nada. Para e fica aos pés de Jesus. E parece que essa Maria Madalena soube perceber a hora de parar. Ela parou e ficou sozinha, e ficou chorando aos pés de Jesus. E um choro de vontade de estar com Jesus. Aí Jesus não resistiu, e ela foi, e ela apareceu. Muito bem. Aí, e ele apareceu, isso mesmo, né? Apareceu para ela. E tem 4 coisas que eu quero destacar aqui o que aconteceu depois que Jesus apareceu. Primeiro, Jesus apareceu e parece que exatamente no mesmo momento, eu não sei, mas quase junto, os anjos anteciparam Jesus. Isso é comum de acontecer, os anjos aparecerem, né? Jesus nunca anda sozinho, gente. Os anjos sempre estão juntos. Então, a presença de anjos também revela a presença de Jesus. Então, o que acontece? Primeira coisa, ela viu os anjos, ou seja, ela teve uma experiência com o sobrenatural. Essa mulher nos ensina que se a gente sair correndo e não parar a hora que tiver que parar, a gente vai perder o momento do sobrenatural. Quando é para parar, é para parar. Para e ora. Nem que seja para parar e chorar. Não sei mais o que orar, não tem problema. Para e chora. Ou fica em silêncio. Fica em silêncio diante de Jesus, não tem problema. Mas para e fica ali. Porque se você der esse tempo, é muito provável que quando Jesus se manifestar, você vai ter uma experiência com o sobrenatural que vai te carregar de força, vai te carregar de ânimo, vai te carregar de respostas, vai te carregar de sabedoria, vai te carregar de sentidos, vai expor você, mas vai te fortalecer também. Então, a primeira coisa que eu destaco é essa. Jesus aparece, ela viu os anjos e viu o sobrenatural. Segunda coisa, ela viu e ouviu Jesus, na sequência. Se você não parar, é possível que você tenha um pouco de dificuldade de ouvir Jesus. Então tem hora que a gente tem que parar. Desfoca dos problemas, desfoca das limitações, desfoca das tribulações, foca em Jesus, porque Ele vai falar a você. Terceira coisa, Jesus chama ela pelo nome, isso revela intimidade, respeito e amor. Deixa Jesus falar teu nome. Ele falou isso para Maria. Provavelmente, essa mulher, ela não era chamada pelos outros homens pelo próprio nome, mas Jesus não. Jesus chama ela pelo nome de Maria. Jesus entra no seu coração. Jesus pode ser íntimo e absolutamente santo e respeitoso para com essa mulher. E assim ele se revela para ela, e ela prova dessa intimidade, porém repleto de respeito, porém repleto de amor. Isso é demais, quando você percebe Jesus entrando, quando você percebe Jesus falando ao teu interior, quando você percebe Jesus entrando no teu profundo, e quando isso acontece dentro de nós, não é para se espantar por quem a gente é. Aí Jesus como se olhasse para nós e ficasse assustado com os pensamentos que nos vêm à cabeça, ficasse assustados com os sentimentos que temos dentro de nós, ficasse assustados com o nosso verdadeiro eu, né? Não, quando Jesus entra na nossa intimidade, Ele fala assim, olha, eu te amo, eu posso curar isso, eu posso curar isso, eu posso restaurar isso, eu estou aqui para isso, eu vim tratar isso na sua vida, eu posso trazer, eu libero o poder para curar esse ressentimento, eu libero o poder para curar esse espírito de maldade, eu entro para curar esse espírito de soberba, eu entro para curar também essa alma estragada, essa alma machucada, essa alma ferida, eu estou aqui para fazer isso, eu posso curar o seu interior. Essa mulher era uma prostituta, ela se transformou num dos ícones do testemunho de Cristo no primeiro século. Essa mulher, é lógico, depois com os anos, com os séculos que passaram, levantou-se até uma igreja, uma grande igreja, né, honrando Maria Madalena,
foi um pouco de idolatria e tal, mas o fato é que essa mulher, de prostituta, desrespeitada, que não tinha identidade, que não tinha família, que não tinha herança, só tinha o desrespeito e o desprezo de todo mundo, Jesus fez dessa mulher um dos discípulos, uma das discípulas mais notórias no primeiro século, e até hoje, a gente hoje, 2000 anos depois, a gente está falando dessa mulher que não era nada, era o desprezo da sociedade, e Jesus faz dessa mulher um grande exemplo para todos nós, 2000 anos depois. Jesus faz isso com as pessoas, Jesus faz isso com todo mundo, Jesus restaura o interior. É isso que eu vejo Jesus entrando no íntimo. Quando Jesus consegue entrar no nosso íntimo, Ele só pode fazer uma coisa, não nos condenar, Ele pode nos curar. É isso que Ele faz. Ele não entra na nossa vida para nos condenar. Quando Ele entra na nossa vida, é para nos curar, é nos restaurar e transformar a nossa vida. E isso acontece, eu vejo isso acontecer nesse encontro com Maria, levando em conta todo o contexto também. Ele entra na intimidade. Em quarto lugar, Jesus reafirma Maria na família de Deus, quando fala, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O primeiro que ouviu isso foi Maria Madalena. Parece que Jesus está falando assim, você é do meu time, você é da minha família, o meu Deus é o teu Deus, o meu Pai é o teu Pai também. A gente está junto, está misturado, estamos juntos e misturados, somos um. Que coisa maravilhosa. Ela tem Pai, ela tem Deus, e é um Deus que é salvador, é um Deus que ama, um Deus que a respeita, um Deus que deu identidade para ela. Isso tudo está acontecendo, portanto, qual era a necessidade de Maria? Necessidade de amor, de saudade, de ter o seu mestre. O que ela faz? Ela chora. Aí o que acontece? Jesus chega e abençoa ela com esse conjunto de bênçãos aqui. Amém? Vamos ver um outro momento? Jesus aparece aos discípulos na sequência, capítulo 20, 19 a 22. Vamos ler o texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, qual era a situação dos discípulos? Medo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, expõe a sua intimidade. Jesus não apenas entra na nossa intimidade, Ele expõe a intimidade dEle para nós. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. 2 vezes Ele fala isso. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Isso foi antes do Pentecostes. Pentecostes só aconteceu 10 dias depois da ascensão, ok? 50 dias depois desse momento aqui. Agora, eles receberam um sopro de vida, um sopro, animos, em grego, animos, é o mesmo sopro que Deus soprou nas narinas do boneco de barro, há milhares de anos atrás, lá no Éden. É o mesmo sopro de vida que trouxe à existência Adão, esse mesmo sopro de vida foi soprado nas narinas dos discípulos, e assim uma nova raça teve existência, uma nova raça veio à existência, a raça humana, só que agora não da linhagem de Adão, mas da linhagem de Jesus Cristo, porque o seu Espírito entrou neles, e agora nós rompemos com a linhagem de Adão, que é a nossa natureza carnal, e nos aliamos a Jesus, nos vinculamos a Jesus, nos aliançamos com Jesus. A natureza de Cristo é que passa a prevalecer na nossa vida, se a gente alimentar o Espírito e não der vazão à carne. Porque as 2 naturezas estão dentro de nós agora, a natureza de Adão e a natureza de Cristo. Vai ganhar quem estiver mais alimentada. Portanto, alimente a tua relação com Deus. Alimente a tua vida espiritual. Alimente a tua vida de oração. Alimente a tua vida de leitura da palavra. Porque se não alimentar, a carne vai se fortalecer.
E o que você tem que fazer para a carne aparecer? Nada, você não faz nada. Agora, o que você tem que fazer alguma coisa para o Espírito fortalecer? Aí tem. Aí a gente tem. Aí tem que fazer. No outro você não faz nada, ela cresce sozinha, por causa da nossa natureza decaída. Agora, no Espírito, você tem que fazer. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que clamar ao Senhor, você tem que ter disciplinas espirituais. Precisamos ter disciplinas espirituais, porque senão as coisas não acontecem automaticamente, né? É mais difícil. Beleza, porque o valor da vida espiritual com Deus é muito maior. O nosso prêmio é muito maior. A nossa herança é muito maior. É algo que tem valor. Algo que tem valor tem que ter esforço. Nós temos uma herança eterna e gratuita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tem valor. Não pense que não vai precisar de esforço da nossa parte para alimentar a nossa vida espiritual e nossa relação com Deus. Vai precisar sim. Por quê? Porque tem valor. Vale a pena. Vale a pena. Amém? E qual é a situação aqui? Parecida com aquele esquema que eu falei com a Maria. Jesus aparece para quem nesse caso aqui? Para alguns discípulos menos Tomé. Tomé não está nesse grupo aqui, né? Muito bem. Qual era a condição que eles estavam? Medo. Qual era a condição que Maria estava? Carência de amor e saudade. Desejo desesperado por Jesus. O que aconteceu? Jesus se revelou e aproximou. Aqui qual é a condição do discípulo? Medo. Amados, muitas vezes podemos ser tentados ao medo de sucumbir diante de uma pandemia, ao medo de sucumbir financeiramente diante de crises econômicas, ao medo de sair de casa, ao medo disso, ao medo daquilo. Talvez muitos que estão em casa agora não vieram para o culto presencial porque estão com medo. Há muitas situações na vida que podem provocar medo na nossa alma, medo no nosso espírito, medo de perder coisas, medo de perdas, medo de perder relacionamentos, medo de perder família, medo de perder um filho, medo de perder um marido, uma esposa, medo de perder o respeito, medos, diversos medos que podem estar diante de nós. Os discípulos, apesar de terem andado com Jesus 3 anos, e tiveram todas as provas de que ele era o Messias, e aconteceu o que Jesus disse que ia acontecer, eles não foram pegos de surpresa. Jesus disse que ia morrer, ele disse que ia ressuscitar, mas isso não entrava na cabeça deles direito. Eles precisavam de revelação, cargas novas de revelação, que somente aconteceria plenamente com o Espírito Santo na vida deles. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você hoje. Nós temos essa carga de revelação. Nós temos coisas que os discípulos naquela época não tinham. Nós temos a revelação de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Mas eles estavam com medo também. E diante dessa situação, com os discípulos com medo, o que acontece? Né? Mas qual era a condição que eles estavam? Eles estavam juntos. Estavam com medo, mas pelo menos estavam juntos. Amém, gente? Pelo menos eles estavam juntos. Ok? E o que acontece? Estavam juntos. O que aconteceu? Jesus aparece. E quando Jesus aparece e lhes dá paz. Interessante. Ele chega e já chega dizendo: paz seja convosco. A primeira vez. Entenda, quem está falando isso é o príncipe da paz. Ele é a própria paz encarnada. Aquele que é a própria paz encarnada chega dizendo: haja paz. Lembra que tudo veio à existência pela palavra do seu poder? Aquele que é a própria palavra encarnada e que também é a paz encarnada, libera uma palavra: haja paz. O que vai acontecer? Essa primeira palavra vai curar o coração do medo. Mas a gente tem que se expor diante de Jesus. Pai, eu estou com medo. Jesus, eu estou com medo. Se junta com a tua célula. Se junta em casa, se junta na presença de Jesus em oração, se junta com a igreja, fica junto de alguém. E se é medo que está abrigando o teu coração de alguma forma, se expõe a Jesus. Se expõe a Jesus, eu estou com medo. Aquele que é a própria paz, aquele que é a palavra encarnada, a paz encarnada, vai liberar uma palavra sobre você: haja paz, haja paz, haja paz. Que tira o medo, que destrói o medo, que sucumbe o medo, que
transforma o nosso coração e o nosso interior, elimina os diversos medos que nós temos, porque troca-se o medo, entra a segurança de Jesus. Jesus estava ali pessoalmente, nós só precisamos da presença dEle. Amém, queridos? Nós só precisamos da presença dEle, porque Ele é a paz. Ele é a paz e com Ele libera uma palavra. Amado, nós só precisamos da presença de Jesus, por isso, busque a presença de Jesus, casse a presença de Jesus, persiga a presença de Jesus, porque onde Jesus está, aí há paz também. Os nossos medos vão embora. Medo do quê? De perder o quê? Perder o quê? Os nossos maiores valores, os nossos maiores bens, a nossa maior riqueza já está conquistada por Jesus na cruz do Calvário e ninguém pode roubar ela, nem o diabo pode roubar ela. Tudo que a gente pode perder, a gente pode perder. Dinheiro, bens, tudo que a gente pode perder, a gente pode perder. Agora, o que nós temos de Deus, as heranças que temos de Deus, as promessas que temos de Jesus, essa nós não podemos perder. Então, está tudo bem. Amém, queridos? A certeza de que Ele ouve nas nossas orações. Quem é que rouba isso de nós? Só se o espírito de incredulidade entrar dentro do nosso coração e a gente dar mais ouvidos para o espírito de incredulidade do que para a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Então, a primeira vez ele fala, paz seja convosco. E essa, de prima, já elimina todos os medos. Segunda coisa que acontece aqui, Jesus revela a sua intimidade, quando Ele mostra as feridas. A sua ferida estava dentro, debaixo da sua veste. Ele mostra o lado, Ele mostra as mãos. Jesus se dá a conhecer. E isso não é para mostrar, olha como eu estou machucado, olha a cicatriz, dá uma olhadinha. Não, Ele revela para nós, olha, isso daqui foi por tua causa. Isso aqui foi por você. Eu morri por você. Eu fui para a cruz por você. Essa ferida devia ser sua, e se fosse sua seria para a morte, mas foi em mim. Essas marcas no meu corpo são marcas de amor por você. São marcas de paixão por você. Eu fui até as últimas consequências. Eu fui até as últimas consequências por você. Eu fui marcado por você. E nós fomos marcados por Jesus no nosso espírito. Essas marcas de Jesus que nós provocamos são visíveis. As marcas de Jesus que Ele provoca na nossa vida também precisam tornarem-se visíveis. As pessoas precisam ver as marcas de Jesus em nós. As marcas do seu perdão, as marcas do seu amor. Ele está no meio de discípulos, Ele está fortalecendo os discípulos, Ele está curando os medos dos discípulos. Mas logo na sequência, olha o que acontece. Segunda vez, Ele usa a frase, paz seja convosco. A primeira foi para eliminar os medos, a segunda está associada à comissão. A segunda está associada, por isso, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A segunda palavra, paz seja convosco, está associada a um poder e uma carga de poder associada ao nosso discipulado, à missão de fazer novos discípulos, né? Jesus lhes dá a segunda paz e os comissiona para a missão. E, em quarto lugar, Jesus sopra o Espírito, poder e recursos para a missão. A gente nunca está no vácuo. Quando Ele fala, paz seja convosco, vai e cumpra a missão, testemunha de mim. Na sequência, Ele já sopra o Espírito Santo e carrega os discípulos, não só de paz, mas carrega os discípulos de poder. E de todo tipo de recurso no Espírito para a gente cumprir a missão. Nós temos uma carga. Se olhe, se toca. Faz isso, faz um exercício didático comigo agora. Se toca de alguma forma. A você mesmo. Não é os outros, é você mesmo. Isso, é você mesmo. Tá? Ainda mais nesse tempo de pandemia, não toque em ninguém, pelo amor de Deus. Né? Senão vai dar problema aqui, vai dar BO para mim aqui. Né? Aí, ok, se toca. Por quê? Esse exercício didático. Se toca aí, não vi. Isso. Amém. Isso significa o seguinte, Deus já depositou uma carga em você. Aí dentro dessa carcaça que você tocou,
tem uma carga, essa linda carcaça que você tocou, né? Tem uma carga do Espírito Santo aí, tem um dom do Espírito Santo, tem unção do Espírito Santo, tem recursos, você já tem esses recursos para você ser uma testemunha de Jesus, você já tem os recursos necessários para você andar na vontade de Deus, para você estar na vontade de Deus, para você fazer o que você precisa, para você ser o que foi chamado para ser, para fazer o que foi chamado para fazer. Já tem, esse recurso já está com você. Já há poder, Deus já soprou na sua vida esse Espírito. Você já é filho. Você já tem a natureza de Jesus, se um dia você entregou a sua vida para Ele. Então, o sopro veio sobre você também. O Espírito que é pneuma, a palavra Espírito Santo é pneumatouteol, Espírito de Deus, Espírito Santo, Santo é outra palavra, mas Espírito de Deus, pneumatouteol. Pneuma é pneumático, da onde vem a palavra em português pneumático, que significa vento. Da onde se usa a palavra pneu. O pneu é cheio de ar. A palavra espírito em grego significa ar, ar em movimento. Ele soprou o Espírito, nós já temos o Espírito, já temos o Espírito de vida, nós já temos a vida habitando em nós. Ele é poder, Ele é recurso e já está com você. Amém, queridos? Creia, não desconfie disso, não descreia disso, porque era o que estava acontecendo com os discípulos. Essa é uma verdade. Jesus sopra sobre eles e o poder e recurso para a missão vem sobre eles. Vamos ver uma outra situação. João 20, a partir do 26, aí ele aparece novamente para os discípulos, só que dessa vez Tomé está lá. Vamos lá. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas de novo, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Paz seja convosco. Se é um negócio que Jesus gosta de falar, é paz seja convosco. Amém, queridos? Por isso, no nome de Jesus, fala para alguém aí que está do teu lado, não é atrás da máscara, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. No nome do príncipe da paz, aquele que é a própria paz encarnada. Amém? Jesus gosta de fazer isso, nós também. Paz seja convosco. 27. E logo disse a Tomé, Jesus não embaça não. Ele não embaça e nem dá volta, nem pega atalho. Ele encara, ele vai de frente. Ele chega chegando, ok? Aí chega Tomé, põe aqui o dedo, cara. Eu acho que Jesus não foi tão leve com Tomé, não. Ele chegou chegando e falou assim: Tomé, põe o dedo aqui. Porque em outros textos você percebe que Tomé fala isso para os discípulos: eu não acredito, só acreditarei, olha que petulância, só acreditarei se eu tocar nas suas feridas. Aí Jesus já chega chamando: Tomé, vem cá, faz o que você falou, toca aqui, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Quando precisa dar bronca, Jesus também dá bronca. E às vezes nós precisamos de bronca. Amém? Amém? Quando precisa tem que dar. Mas hoje está leve, tá? Hoje está tranquilinho. Vamos lá. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Sabe qual é o que aconteceu aqui? Tomé deu a resposta para Jesus que nenhum outro deu. Os outros ficaram felizes, festejaram, falaram um monte de coisa, mas o que Tomé respondeu, nenhum outro tinha respondido até esse momento. Senhor meu. Aí mudou a história. E Deus meu. Tomé, eu podia ter pesquisado isso, mas eu esqueci, estou lembrando agora. Todos os apóstolos morreram de maneira trágica, todos eles. Eu não tenho certeza como Tomé morreu, mas vários deles foram fincados de flechas, foram empalados, foram fritados vivos, foram crucificados de ponta cabeça.
foram cortados em lâmina e foram esfolados vivos, desse tipo de coisa. Os apóstolos todos morreram desse jeito. E Tomé foi um desses. Ele tocou nas feridas. Eu não tenho certeza, me perdoe se tiver... Bom, não vou falar, porque se eu errar, então eu não tenho certeza, não vou falar. Mas Tomé também foi torturado antes de morrer. E ele não pôde mais negar. Ele creu. Apesar de se manifestar por um instante incrédulo, ele creu. Senhor meu. Quando ele disse Senhor meu, a palavra aqui é Kyrios, que só se usava para César, ele falou assim, o Senhor é meu Senhor. Então, uma hora eu vou morrer, né, e não vai ser legal a morte que eu vou morrer, mas Tu és meu Senhor e fechou a questão. Agora, Tu és meu Senhor mesmo. Aí, o que acontece? Qual é a situação? Para quem ele se revela? Todos os discípulos de Tomé. Qual é a condição? Presença do espírito de incredulidade. Qual é a questão de Maria Madalena? Saudade, ausência, né? Amor, Jesus supre. Qual é a questão com os outros discípulos menos Tomé? Medo. Amém? Medo. Jesus chegando e espanta o medo e se revela só para o Espírito. Qual é a questão aqui com os discípulos de Tomé? O espírito da incredulidade. Amado, em situações difíceis que nós passamos, muitas vezes somos acometidos pelo espírito de incredulidade. A gente passa a desconfiar se as coisas são como são mesmo. Será que é tudo isso mesmo? Será que eu tenho que orar tanto? Será que eu tenho que ler a Bíblia mesmo? Será que eu tenho que ficar fiel na célula? Será que eu tenho que me esforçar mesmo para entrar na célula do jeito que o líder orienta? Será que eu tenho que fazer tudo o que tem que fazer mesmo? Espírito de incredulidade. Não pode dar mole, porque se esse espírito de incredulidade chegar, vai afetar a nossa vida, vai afetar a nossa espiritualidade. Muito bem. Aí pelo menos eles estavam juntos. Só que tem uma coisa, né? O espírito da incredulidade contamina. O espírito da incredulidade contagia, contamina outros. Nós precisamos ficar firmes para que o nosso ânimo e a nossa credulidade contagie outras pessoas com credulidade também. Amém, queridos? E eles estavam juntos e Jesus chegando. Não é à toa que ele chegando para Tomé e está todo mundo vendo e publicamente ele exorta Tomé. Publicamente Jesus exorta Tomé. Porque o espírito da incredulidade não podia ficar nem em Tomé e não podia ficar no coração de mais ninguém entre os demais discípulos. O que aconteceu? Jesus aparece e lhes dá paz. Segundo, Jesus revela sua intimidade de novo e mostra-lhes as feridas. Terceiro, Jesus repreende a incredulidade, mas o resultado foi que Tomé se converte. E quarto, Jesus exorta a fé e lembra que bem-aventurado os que não viram e creram. Amado, a gente fica atrás, o milagre vem depois da fé. Isso é o normal. Quando o milagre aparece antes da fé, é para atrair a gente para Jesus. Nós que estamos andando com Jesus, eu não preciso ficar vendo milagre toda hora, porque eu já tenho fé. Amém? E quando é necessário algum milagre, eu provoco o milagre pela minha fé. Eu não preciso do milagre para confirmar a minha fé. Isso é para criança. Isso é para criança na fé. Ok? Isso é para bebê. Nós não precisamos de milagre para confirmar mais nada. Aliás, deixa eu lembrar que o anticristo vai ser um cara que faz milagre. Amém, gente? O anticristo, ele vai enganar muitos cristãos por causa da quantidade de milagres que ele vai fazer. A nossa fé não está baseada no milagre. O grande milagre já aconteceu dentro de nós, que foi a nossa salvação. Ok? Nós é que somos geradores de milagres, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Amém, gente? Guarda isso que eu estou introduzindo uma outra mensagem que eu vou pregar outro dia. Eu vou falar sobre o problema do milagre. É outra mensagem, tá? Não hoje. Vamos lá. Jesus repreende a incredulidade e Tomé se converte. Depois Jesus exorta a bem-aventurados os que vivem. E o último texto, para a gente encerrar, João capítulo 21. Aí, essa aparição de Jesus aos discípulos pós-ressurreição acontece lá na praia do Mar da Galileia. E o texto diz assim:
21, a partir do primeiro verso. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. 2 pontos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. Eram 7 ao total. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. O tema da mensagem é isso aqui, né? Vamos pescar? Muito bem. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele, e eles já tinham visto Jesus outras vezes, pós-ressurreição. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Segunda pesca maravilhosa. A primeira está em Lucas capítulo 5, quando Jesus chama Pedro, e o irmão, e os outros primos também e tal. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, quase 50 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Diferente da primeira pesca maravilhosa, que a rede se rompia, o texto diz, mas aqui não. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Essa ser a terceira vez, nós vimos 4 vezes, talvez esse texto João estivesse se referindo ao momento que Jesus se encontrou com todos os discípulos, sem contar Maria Madalena no início, ok? Qual é a situação aqui? Jesus aparece para quem? Para 7 discípulos. Qual era a condição? Eles estavam tentados a abandonar a missão. Quando Pedro fala, vou pescar, a palavra que ele usa aqui não é só, vou pescar ali alguns peixes, não. A palavra que ele usa dá a ideia, vou voltar à minha antiga profissão, vou voltar à minha antiga prática, vou voltar à minha vida de empresário da pesca. É essa a ideia que dá essa frase aqui. E os outros discípulos falaram, vamos com você então. De alguma maneira, aqui, parece que eles estavam sendo tentados a abandonar a missão. Jesus tinha feito um comissionamento para cada um deles. Eu vou fazer de você, Pedro, e eu vou fazer de todos vocês, pescadores de homens. Pescadores de homens. E nessa hora, Pedro é acometido de um espírito de abandono da missão, parece que Pedro tinha meio que esse costume, né? Ele assumia uma responsabilidade e depois dava para trás. É um negócio esquisito. Mateus 16, Jesus, eu vou com o Senhor até as últimas consequências. Aí, em João 13, né? João 13, por exemplo, Jesus está na ceia e eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Jesus se manifesta, não, Jesus, eu vou com o Senhor até onde for, não importa, qualquer lugar. Aí Jesus avisa, você está falando isso aí, mas você vai me negar 3 vezes. Pois bem, Pedro, todo afoito, assume as responsabilidades e depois desassume, né? E Pedro está nessa condição aqui, tal. Ele voltou para a antiga missão. Vou pescar de novo.
vou virar empresário da pesca. Né? Aí nessa hora, a noite inteira, não aconteceu nada. Tá? Ele tinha uma palavra de Deus, ele tentou sair da vigência da palavra de Deus. A palavra de Deus, de Jesus para Pedro é, você será pescador de homens. Não vai tentar fazer outra coisa porque não vai dar certo. Eu te chamei para isso. Não vai fazer outra coisa porque não vai dar certo. Eu te chamei para ser discípulo meu. Não vai tentar se afastar porque vai dar ruim. Eu te chamei para ser meu. Não vai se afastar porque vai dar ruim. Eu te chamei para ser um líder. Não amolece, não deixa a peteca cair. Não se afasta porque vai dar ruim. Eu te chamei para ser um ministro, eu te chamei para ser um filho, eu te chamei para ser uma testemunha viva, eu te chamei para andar comigo e para ser meu. Não se afasta porque vai dar ruim. Os peixes estavam tudo lá em torno do barco. Eles jogavam a rede e não pegavam nada, jogavam a rede e não pegavam nada, jogavam a rede e não pegavam nada. Mas os peixes estavam lá. Fora da bênção de Deus, tudo que a gente faz é muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso, muito angustiante. Fora da bênção de Deus, no ferro e fogo, tudo na força do braço, tudo é muito complicado. Mas quando você está na bênção, aí Jesus aparece na praia. Jesus sempre aparece na praia. Por isso que eu gosto de praia. Né? Eu gosto de praia. Jesus gostava de praia, eu gosto de praia também. Jesus tem bom gosto. Né? Aí eles estão lá no sufoco, cansado, com fome. Aí Jesus está na praia, antecipa. Jesus sempre se antecipa. Brasa, peixe, pão. Como que Jesus acendeu aquilo lá? Não sei. De algum jeito ele acendeu aquele fogo. Não acho que ele andava com fósforo. Menos ainda com isqueiro. Né? Mas ele acendeu aquele fogo. Aliás, ele é o próprio poder. Ele é o próprio poder de Deus. O fogo estava aceso. Assando um peixinho bom e um pão que lembra tudo Jesus. Sempre lembra Jesus. Né? Ele se sacrificou para alimentar o povo. Ele é o trigo. Né? E ele é o próprio fogo de Deus. Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda a chama, de todo o fogo de Deus. Aí Jesus está na praia e chama os discípulos. Ei aí, conseguiram alguma coisa? Não, a noite toda tentando não achamos nada. Ó, faz o seguinte, joga para o outro lado. Joga para o lado direito aí, vocês vão conseguir alguma coisa. Obedeceram. Quando eles obedeceram, o que aconteceu? Aí a bênção. Quem se move pela palavra de Deus, tem a bênção, se submete à bênção. Aí as coisas fluem. Aí as coisas acontecem. Aí eles trouxeram, quantos? 153 peixes. Há um comentarista, um dos pais da igreja, chamado Jerônimo. É um dos pais da igreja e comentaristas dos textos sagrados, né, do primeiro século. Ele diz o seguinte num comentário, talvez seja, talvez não, mas é um comentário que a história confirma como sendo verdade. Ele diz que a ciência, na época do primeiro século, reconhecia apenas 153 espécies de peixe no mundo. A ciência não era como hoje, que você tem Discovery, você tem um monte de coisa, você pesquisa, mergulha e descobre centenas e milhares de peixes diferentes. No primeiro século, só se conhecia 153 tipos de peixe. Alguns dizem que 153 era todo o conjunto de todas as diversas cidades ao redor de toda a região da Palestina. De uma forma ou de outra, esses 153 peixes significavam alguma coisa. Pode ser que eles representassem toda a raça humana, alvo da pescaria dos apóstolos, alvo da pescaria de gente da igreja. Nós precisamos alcançar todo mundo. Peixes diferentes, tipos diferentes, a gente precisa alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. 153 grandes peixes. O texto diz que, mas a rede não se rompeu. Na primeira pesca maravilhosa, em Lucas 5, a rede se rompia, mas agora não. Por que agora não? Porque todos os recursos e todo o poder para fazer a obra de Deus já nos foi dada.
E a gente nunca depende de recursos naturais apenas. De recursos naturais eu estou me referindo, esforço sim, dinheiro sim, viagem sim, trabalho sim, estudo sim, recursos naturais. Mas associado ao recurso natural, vem o sobrenatural. Nós temos o poder sobrenatural, nós temos o recurso sobrenatural que vai conosco, as redes não arrebentam. Nós não arrebentamos, a nossa saúde não arrebenta. Pode nos matar, mas a gente morre bem. Né? Por causa de Jesus, está tudo certo, né? Tudo que a gente precisa vem com a gente. Bom, qual é a situação? 7 discípulos, qual é a tentação que eles estão passando? Abandonar a missão. Se alguém nessa história toda de março para cá está pensando em abandonar a missão, no nome do Senhor Jesus Cristo, para com isso. No nome do Senhor Jesus Cristo, não pense em voltar na antiga vida não. No nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus está te chamando, ei! Joga a rede para o outro lado, você está olhando para o lado errado. Se tem alguém desanimado, pensando em desistir, Jesus está chamando, não olha para esse lado, olha para outro, olha para mim, eu já estou com tudo preparado, o café da manhã está pronto. O café da manhã está pronto, deixa eu servir vocês. Vai pela minha palavra, segue pela minha palavra, que eu vou liberar recursos sobrenatural sobre vocês. Ok? Aí... essa é a situação. Estavam juntos, mas o problema é que o desânimo contagia. A falta de esperança contagia, a incredulidade contagia. O espírito de abandono da missão contagia. Pedro falou, eu vou voltar. E os discípulos falaram assim, eu vou também. Para com isso. Seja um contagiador do bem. Seja um contagiador de fé. Amém? O que aconteceu? Meu tempo já passou, né? Prepara, não fique estressado não, tá, gente? Vou finalizar agora, tá bom? O que aconteceu? Jesus aparece com a provisão do café da manhã, brasas, peixe e pão. 2, Jesus dá uma ordem, lançai a rede na direção em que eu indicar. Quem se move pela palavra, dá tudo certo. Jesus faz outro milagre, 153 grandes peixes. Ele libera uma palavra, uma fé. E depois o milagre. Ele libera a palavra, os discípulos obedecem, aí o milagre acontece. Amém? Aí o milagre aqui não é para confirmar a fé, o milagre aqui é a provisão de tudo que é necessário para cumprir a missão. Amém, gente? Amém? E, em quarto lugar, Jesus alimenta a todos e relembra da missão. Jesus alimenta a todos e relembra da missão. Na sequência do texto que nós não vamos ler, é o diálogo de Jesus e Pedro, quando ele fala assim, amas-me? Por 3 vezes ele nega, por 3 vezes Jesus pergunta, você me ama? Então, eu te recebo de volta, cumpre a tua missão. Você me ama? Eu só gosto. As palavras em grego funcionam assim. Jesus pergunta, você me agape, Pedro? Você me ama? Jesus responde, Jesus, claro que eu filéu o Senhor. Filéu é outra palavra em grego que fala assim, eu gosto de você. E Jesus está perguntando, você me ama? Aí Pedro responde, eu gosto do Senhor. Aí, segunda vez, Jesus pergunta, você me ama, Pedro? Jesus responde, Jesus, claro que eu gosto do Senhor. Aí, a terceira vez Jesus muda e fala assim, Pedro, você me filéu? Você só gosta de mim? Aí Pedro responde, já entristecido, e fala assim, Jesus sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu só gosto do Senhor. Eu sou filéu mesmo. Eu não agape. Eu sou filéu. Aí, diante dessa resposta, Jesus fala para Pedro e fala assim, apacenta as minhas ovelhas mesmo assim. Cumpre o teu chamado. Você vai aprender a me amar. E sair do filéu para o amor. Do filéu para o agape. Você vai amadurecer do gostar de mim para me amar até entregar a sua vida. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo e quando ele está para ser crucificado em Roma, talvez, tenha acontecido isso mesmo, disseram para Pedro assim, você nega a César e crê em Jesus. Sim, portanto, assim como morreu teu Senhor, você vai morrer também crucificado. Nessa hora Pedro responde, olha, por favor, é muita honra para mim, eu não sou digno de tanta honra de ser morto
assim crucificado, igualzinho o meu Senhor. É honra demais, eu não tenho essa dignidade. Por favor, faz algo diferente. Me crucifica de cabeça para baixo, porque não há dignidade em mim para ser crucificado exatamente como foi o meu Senhor, e por isso Pedro é crucificado de ponta cabeça. Esse mesmo Pedro não negou Jesus. Daqui para frente, ele não negou mais ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o problema de Maria Madalena? Fome de Jesus, saudade, insegurança sentimental, emocional. Jesus aparece e enche ela de intimidade e de respeito. Na sequência, os discípulos estavam com medo. Diante do medo, Jesus chega dizendo: a minha paz vos dou, haja paz, eu dou paz para você, eu dou paz, sopro o meu espírito em você. A terceira vez, está com Tomé, o espírito da incredulidade. Se a gente está cometido pelo espírito da incredulidade, está duvidando de Deus de alguma coisa, Jesus chega e se revela, se manifesta. Olha as marcas, não duvide. Olha as marcas que eu fiz no meu corpo por você. Olha, não duvide, não duvide. Seja firme, seja forte. Eu abençoo vocês para cumprir a missão. E em quarto lugar, nesse quarto lugar, a tentação era abandonar a missão, abandonar a fé, abandonar a comunhão com Deus, abandonar a igreja, a comunhão da igreja. Aí Jesus chega assim: não, filhos, por favor, segue na minha palavra, entra na minha palavra, vive na minha palavra, porque se você se afastar da minha palavra, vai dar ruim. Agora, se você se mover pela minha palavra, a minha bênção está sobre você, você vai fazer coisas sobrenaturais, o recurso natural e sobrenatural estarão com você, e vocês vão chegar até os confins da terra e ser quem eu quero que vocês sejam, e fazer o que eu quero que vocês façam. Fica de pé, vamos orar, por favor. Eu quero aplicar isso para você agora, de maneira pessoal, e orar por você, amado. Eu não sei qual é o conjunto de tentações que você passa por esses dias, mas fique firme. Amém, queridos? Busca Jesus. Se você tem fome de Jesus, Jesus vai se revelar a você, como fez com Maria Madalena. Se tem medos no teu coração, busca Jesus. Amém? Se existe incredulidade, está duvidando da importância de você ficar em célula, não duvide. Seja fiel, permaneça nas tuas reuniões. Amado, por favor. Você que é líder, fique firme. Anime os teus liderados. Não duvide da importância da célula, da importância da comunhão. E você que é liderado da célula, fica firme com o teu líder. Fica firme na comunhão, os discípulos sempre estavam juntos. Se a gente pode ficar junto desse modelo, desse jeito que a gente pode agora, fique junto do jeito que a gente pode ficar junto. Amém, queridos? Por favor. E por último, se de alguma forma você é acometido com a tentação de abandonar a missão, de ser o que você precisa ser, fazer o que você precisa fazer, deixa Jesus te carregar, busca Jesus, anda pela palavra de Jesus, que você vai se dar bem. Amém, queridos? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos exemplos que vemos nos discípulos, muito obrigado porque Jesus está em todas as situações. Diante das nossas tentações, diante das nossas fraquezas, Jesus aparece em todas elas. Em todas elas Jesus aparece e nós nunca estamos sós, nós nunca estamos abandonados, nós nunca estamos, ó Deus, desassistidos por Ti. Jesus aparece em todas elas. Ó Deus, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor está sempre. Abençoa Teu povo, Pai, abençoa o Teu povo aqui, abençoa o Teu povo em casa, carrega o Teu povo, Senhor Deus, de força, de fé, de ânimo, de credulidade, de força e ousadia para cumprimento da missão, mas assim como Maria Madalena também, de fome e sede pela Tua presença, de saudade pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor também vai aparecer, o Senhor vai se manifestar, o sobrenatural vai aparecer, e ó Deus, o Senhor vai carregar do Teu amor, da Tua presença, de força, de unção, de tudo que é necessário, de coragem, de tudo que é necessário, de fé, tudo que é necessário virá da parte do Senhor sobre todos nós. Abençoa assim o Teu povo, Pai, eu oro grato no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Recebe essa oração a Teu favor? Amém?